Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar de um tema que está sensível para todo mundo. É o tema das vacinas contra a Covid e das patentes que controlam o conhecimento científico, a tecnologia e impõem seus preços ao mercado numa pandemia mundial que está se alastrando ainda mais. Para discutir esse assunto, que é dos mais importantes, nós temos hoje duas pessoas das mais especiais, que eu vou apresentar para vocês agora. A Soraya Ismaili, ela é formada em farmácia e bioquímica, é professora titular do Departamento de Farmacologia da Escola Paulista de Medicina, Unifesp. Ela realizou pós-doutorados na Thomas Jefferson University e no National Institute of Health nos Estados Unidos. Coordenou o programa de pós-graduação em farmacologia da Unifesp. Estabeleceu e coordenou o Laboratório de Microscopia Confocal e o Laboratório de Sinalização e Morte Celular. Foi secretária regional da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, é do comitê diretor da Sociedade Internacional de Morte Celular, integrou o Diretório Nacional da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, é do Conselho Fiscal do Grupo Coimbra de Universidades e do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia. Ela foi reitora da Universidade Federal de São Paulo entre 2013 e 2017 e foi reeleita para o mandato 2017 e 2021. Muito obrigado, reitora, por estar aqui com a gente, participando desse programa. Quero apresentar para vocês também o José Gomes Temporão. É médico sanitarista, doutor em Medicina Social pelo Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Foi secretário de Planejamento do INAMPS, presidente do Instituto Nacional do Câncer, presidente do Instituto Vital Brasil, subsecretário estadual de Saúde do Rio de Janeiro, subsecretário municipal de Saúde do Rio de Janeiro, ministro da Saúde de 2007 a 2011, é integrante do Comitê de Controle do Câncer da Organização Mundial da Saúde, foi diretor executivo do Instituto Sul-Americano de Governo e Saúde e é professor e pesquisador titular aposentado da Fundação Oswaldo Cruz. Muito obrigado também, José Gomes, por estar conosco. É uma honra contar com vocês aqui no nosso programa. Esse programa está dirigido a um público que tem perguntas, né? E que tem ouvido nas redes sociais algumas coisas sobre as vacinas que deixam a gente meio perplexo, né? Tem até aquelas brincadeiras dizendo que quem tomar vacina vira jacaré, né? Eu queria começar, então, bem assim, para que vocês nos esclarecessem, e queria pedir a Soraya que começasse. Soraya, o que é uma vacina? Para que ela serve? Como é que ela é produzida? Por favor. Bem, antes de mais nada, muito bom estar aqui, muito obrigada pelo convite, uma grande satisfação, uma oportunidade e também um prazer enorme compartilhar aqui com você, Silvio, e em especial com o ministro Temporão, que tem uma trajetória belíssima na defesa do SUS e na sua atuação também como acadêmico, né, da Academia Nacional de Medicina, e nós estamos aqui, eu aqui particularmente, tentar dar uma contribuição no que diz respeito às questões da importância da vacina, como você coloca. A ciência, ela, ao longo de muitas décadas e até centenas de anos, né, produziu muito conhecimento, e a vacina é uma destas coisas, produzidas pelo conhecimento por meio da pesquisa, do estudo e da busca de um fármaco, né? Porque é um fármaco, é um produto que pode ser utilizado para a prevenção de uma determinada
de um determinado patógeno, de um micro-organismo, que pode ser um vírus ou uma bactéria, e a vacina pode ajudar o nosso organismo a produzir células de defesa, que vão combater um vírus ou uma bactéria ou um outro patógeno, como nós costumamos dizer. Então, o nosso organismo ele tem condições de se defender. Um organismo saudável, principalmente, porque nós produzimos células que combatem estes vírus e as bactérias que estão na natureza, estão em todos os lugares. E muitas destes vírus podem produzir doenças, como o vírus SARS-CoV-2, que é este novo vírus que produz a COVID-19, a doença. Então, a vacina, ela pode ajudar ela deve ajudar o nosso organismo a produzir células que vão combater ou eliminar, ou pelo menos defender o nosso organismo daquele patógeno, daquele vírus e também da doença. Como são feitas as vacinas? De muitas formas diferentes. Hoje nós temos, a ciência desenvolveu muitas maneiras de produzir uma vacina. A maneira mais tradicional é uma utilizada com uma das vacinas que nós temos agora licenciada no Brasil, que é por meio de uma inativação do próprio vírus. Então, você inativa, torna aquele vírus não capaz de produzir a doença, e aí injeta no organismo, e o organismo é capaz de produzir a defesa, embora aquele vírus não esteja mais vivo, não esteja mais atuante, né? Tem outras formas também mais modernas, né? Como depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso, mas o que é importante é que tem muitos estudos, muitas maneiras de produzir as vacinas, e o importante é que a vacina seja capaz de estimular o nosso organismo a defender perante o vírus. Esta é a busca, a procura e a coisa mais importante de uma vacina. Gomes, dando continuidade a isso, é possível ter algumas reações assim que são ruins ao tomar a vacina contra a Covid? Perguntando para mim também. Pode ser. Ok. As vacinas podem produzir alguns efeitos, sim, mas antes delas serem vacinas, né, quando elas ainda são candidatas a vacinas, elas são testadas primeiro em células, né, no laboratório. Então, em organismos, mas que não são animais de experimentação. Então, primeiro é testado em células. Depois, as vacinas as candidatas são testadas em animais. Então, nós verificamos se é capaz de produzir ou não algum efeito tóxico ou alguma toxicidade. Quando ela passa nesses testes, que a gente chama de pré-clínicos, nós então passamos para os testes clínicos. E a primeira parte dos testes clínicos em seres humanos é exatamente para ver a segurança de uma vacina. Então, nós selecionamos um grupo muito limitado de pessoas saudáveis e que se voluntariam, né, são voluntários, que vão receber aquele produto, aquela vacina, aquela candidata, e vão ser monitorados, né, com muita segurança, para ver se ela produz efeitos colaterais, efeitos adversos severos, né? Se ela passa nesta fase, que é a fase 1, ela vai para a fase seguinte, que é um grupo maior de pessoas. E se ela passa na fase seguinte, aí ela passou no teste de segurança, né, podemos dizer assim, aí ela é levada ao teste de fase 3, que é quando a gente verifica se ela realmente tem a capacidade de imunizar as pessoas por um período, né, se ela é capaz de vacinar mesmo, né, de ser uma vacina de verdade, num grupo grande de pessoas. Então,
Se ela produzir alguma coisa, quando já depois de aprovada, pode acontecer um pouco de febre, um pouco de, muitas vezes, algumas pessoas sentem um pouco de dor no braço, dor no corpo, mas em geral elas não produzem, porque elas já passaram por este teste dos efeitos colaterais e dos efeitos severos. Então agora vamos passar para a produção do conhecimento, né? Quer dizer, eu queria me dirigir ao Zé Gomes agora. O Brasil tem condições de produzir vacinas? Ele já tem um histórico disso? Nós temos algum conhecimento acumulado? E como é que esse conhecimento acumulado está se mantendo hoje? Ele está crescendo? Ele está sob o impacto de reformas ou cortes orçamentários? Como é que você vê isso, Zé Gomes? Conta para a gente. Bom, boa noite a todos que nos assistem. Cumprimentar o Silvio, a querida Soraya, um prazer grande estar aqui. Bom, esse é um tema muito importante. A Soraya tocou nos aspectos centrais. Eu queria só destacar que todos os anos 3 milhões, pelo menos, no mínimo 3 milhões de vidas são salvas por conta das vacinas já em uso. São praticamente 20 vacinas utilizadas em todo o mundo. O PNI, nosso Programa Nacional de Imunizações, utiliza a maior parte, grande parte, quase a totalidade das vacinas que hoje estão registradas e autorizadas a serem usadas em seres humanos. O Brasil desenvolveu ao longo de décadas, de muitas décadas, duas capacidades tecnológicas muito importantes. A primeira, através do nosso Programa Nacional de Imunizações, que foi criado em 1973, quando o Brasil terminou a grande campanha de erradicação da varíola, que durou mais de 10 anos. Né? Então, em 73, se cria um Programa Nacional de Imunizações, e depois de 88, com o SUS, esse programa ganha uma grande potência, uma grande capacidade de capilaridade, uma grande capacidade de desenvolver campanhas de vacinação de massa, além de manter a vacinação de rotina nos centros de saúde, nos postos de saúde, para crianças, adultos, adolescentes, idosos. Né? Uma das tecnologias que nós desenvolvemos é exatamente essa tecnologia. Eu diria que o Brasil é disparado o país do mundo que tem essa capacidade no seu mais alto grau de sofisticação, que é de fazer grandes campanhas de vacinação com grande sucesso. Nós já fizemos o Dia Nacional de Mobilização contra a Paralisia Infantil, onde nós vacinamos 16 milhões de crianças num único dia. Todos os anos o Brasil vacina entre 50 e 80 milhões de crianças, gestantes e idosos contra a influenza, contra a gripe. Em 2010, eu era ministro, nós vacinamos 90 milhões de pessoas contra o H1N1 em 3 meses. Fizemos uma campanha de erradicação da rubéola e da síndrome da rubéola congênita. Foi uma campanha difícil, porque ela é uma campanha que visava vacinar adultos jovens. E nós conseguimos vacinar 40 milhões de adultos jovens num período curto. Então, isso é um know-how, isso é uma capacidade logística, de organização, de refrigeração, de dispensação. São 40 mil pontos de vacinação em todo o Brasil. O que nos permitiria, por exemplo, nós estamos agora, está todo mundo acompanhando a nossa campanha de vacinação contra a Covid, nós vacinamos em um mês 6 milhões de pessoas, é uma piada. Nós poderíamos estar comemorando ter vacinado em 30 dias 30, 40 milhões de pessoas. E não fizemos porque não temos vacina. Né? Acho que a gente vai discutir isso aqui depois. A outra capacidade que nós desenvolvemos, e ela é tão importante quanto essa, muito importante, é que ao longo dessas décadas, o Brasil construiu uma capacidade de produção de vacinas. Né? Talvez nem todas as pessoas que nos assistem saibam disso, mas hoje o Brasil usa 300 milhões de doses de vacinas, das várias vacinas, no nosso Programa Nacional de Imunizações. E 90% dessas vacinas são produzidas aqui, no Instituto Butantan, principalmente, no Instituto Biomanguinhos, na Fundação Oswaldo Cruz, mas também em outros laboratórios públicos. E isso foi conseguido, né? Nós temos plantas, temos pessoal capacitado, temos tecnologia, temos um Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde, que está lá na Fiocruz, que controla a qualidade de tudo isso. Isso se conseguiu através de acordos de transferência de tecnologia entre Butantan, Fiocruz e outros laboratórios e os laboratórios multinacionais detentores das patentes.
O que nós não conseguimos até o momento é que essa tecnologia fosse completamente transferida e que o Brasil hoje pudesse controlar do princípio, ou seja, desde o princípio ativo, né? Todo mundo está falando agora em IFA, né? Que é o princípio ativo, até a vacina na sua forma final, apenas uma única vacina, a vacina contra a gripe, que a gente toma todos os anos, o Instituto Butantan conseguiu adquirir, absorver totalmente a tecnologia de produção. É exatamente por essa fragilidade ainda que a gente não consegue, nesse momento, produzir aqui o princípio ativo da vacina contra a Covid, por isso tivemos que assinar acordos de transferência entre a AstraZeneca Fiocruz e o Butantan e a Sinovac chinesa. O Brasil teria condições de desenvolver uma vacina totalmente brasileira? Sem dúvida. Nós temos 220 milhões de habitantes, temos mercado, temos um sistema universal, temos o melhor programa de vacinação do mundo, temos hospitais universitários de ensino que fazem os testes. Nós realizamos no Brasil testes para pelo menos 3 vacinas que estão no mercado. Temos uma agência reguladora reconhecida internacionalmente, a Anvisa, muito respeitada. Temos cientistas, pesquisadores, grupos de pesquisa, institutos de pesquisa. O que nos falta? 2 coisas. Nos falta transformar essa questão numa prioridade de política nacional, de política pública, como a China fez, como a Índia fez, como os países europeus e Estados Unidos fizeram. E, de outro lado, transformar a ciência numa prioridade nacional. Então, veja, nós estamos nesse momento de perplexidade, a vida mudou de ponta cabeça, já perdemos 260 mil patrícios por essa doença, e o governo corta 35% do orçamento da ciência brasileira para o ano de 2021. Quando, na verdade, eles deveriam estar dobrando os recursos para a ciência brasileira. Então, falta de uma visão estratégica e uma visão míope que reduz recursos onde nós deveríamos aumentar recursos, nos deixa nessa situação de vulnerabilidade. Então, se nós olharmos para o futuro, essa é uma situação muito grave. O Brasil tem todas as condições de desenvolver um projeto para, em uma década, conseguir uma grande autonomia na nossa capacidade de desenvolver e produzir no Brasil tecnologias em saúde, em medicamentos, em vacinas, em equipamentos de diagnóstico e de terapia. O que nos falta é essa visão estratégica, colocar isso como prioridade nacional e investir, como a Coreia do Sul, como os países europeus, como os Estados Unidos, que investem 3% do PIB. O Brasil está investindo 1% do PIB, menos de 1% do PIB. Muito obrigado. Esclarecedor. Soraya, vamos entrar no assunto, antes de falar da própria vacina da Covid, dizer, essa capacidade de um momento para outro vacinar milhões de pessoas, não é, tem a ver com a estrutura do SUS, não é? Tem a ver com política pública, com instituições públicas, e a própria produção e os testes têm a ver também, né, com as nossas universidades federais, como a Unifesp, que estava testando agora, né, se não me engano, o Coronavac, não é isso? Quer dizer, você pode falar um pouco da estrutura que habilita o Brasil a fazer essas campanhas de massa e o papel da universidade nisso? A Unifesp, ela está ainda, né, o estudo não terminou, envolvida no estudo da vacina chamada vacina de Oxford, AstraZeneca /Fiocruz, /Unifesp, porque é uma vacina que veio ao Brasil é uma vacina iniciada no Reino Unido, veio ao Brasil para os testes de fase 3, que é aquele teste que eu mencionei, que é quando a gente vai para um grupo maior de pessoas, quando já tem segurança, e quando nós verificamos a capacidade da vacina, da candidata à vacina, em produzir anticorpos e também neutralizar o vírus. E agora nós já sabemos que ela produz anticorpos, os estudos realizados pela Unifesp, sob a coordenação da Unifesp, que foi em várias cidades do Brasil, mas principalmente em São Paulo, estes estudos mostraram que ela é capaz de produzir
tem uma eficácia de cerca de 70% a 80%, dependendo do intervalo entre a primeira e a segunda dose. Então, tem vários estudos ainda em andamento, mas esse é um bom percentual, porque isso significa que as pessoas, uma possibilidade muito grande de imunizar, né, quase 70% das pessoas que tomarem a vacina não vão desenvolver a doença, né? E ela também se mostrou capaz de prevenir em 100% as formas graves da doença, o que é muito importante, porque hoje o que nós estamos tendo é uma dificuldade, inclusive, de atender os pacientes graves, né? Está havendo um aumento novamente nas internações, o próprio Hospital São Paulo, Hospital Universitário da Unifesp, está passando de novo por um aumento no número de internações, e as internações são muito graves, né? A gravidade da doença parece ter aumentado, talvez por conta das variantes que surgiram agora no Amazonas, mas que também a variante que veio do Reino Unido, né, que é uma variante que surgiu lá, mas o mundo é globalizado, as pessoas estão transitando, então é impossível fazer com que uma coisa fique delimitada apenas num determinado lugar. A outra questão é que as universidades, nós fizemos o estudo de fase 3 desta vacina, mas a USP, por exemplo, esteve envolvida no estudo da Coronavac, que é a outra vacina licenciada aqui no Brasil. Nós também sabemos que tem várias candidatas brasileiras, né? Então, inclusive, uma delas é a vacina que está sendo desenvolvida pelo professor Jorge Calil, da USP, que a Unifesp também participa. Então, são vários pesquisadores juntos que estão desenvolvendo a vacina brasileira, que já está entrando quase que na fase clínica, já está aguardando, inclusive, recursos para fazer a sua fase clínica. Qual é a vantagem? A fase clínica é aquela que é em humanos. Qual a vantagem de ter uma vacina brasileira? Como disse o ministro Temporão, é extremamente importante porque a tecnologia será nossa e nós não estaremos dependendo de uma tecnologia, de uma patente que está sendo registrada ou uma tecnologia que está sendo desenvolvida em outro país para a gente poder produzir a vacina aqui, que é o que aconteceu com a tecnologia, o acordo de transferência tecnológica. Teve que ter um acordo de transferência tecnológica para produzir a vacina da AstraZeneca, né, da Oxford, da Unifesp, da Fiocruz, aqui na Fiocruz. Então, nós precisamos, sim, é muito importante para um país, para a sua soberania, ter a sua ciência, e a nossa ciência ela é capaz de produzir muito conhecimento, nós temos profissionais, nós temos equipamentos, nós precisamos de mais investimento realmente, porque hoje o Brasil teve uma diminuição muito grande no investimento em ciência e tecnologia, tanto no Ministério da Ciência e Tecnologia, como também na agência financiadora que está ligada ao Ministério da Educação, que é a CAPES, mas também nas nossas universidades federais, no caso da Unifesp, que é o caso da Unifesp, que desenvolvem muita pesquisa. Então, hoje, voltando para por que nós fizemos a pesquisa de fase 3 e também desenvolvemos a vacina brasileira. E por que os pesquisadores internacionais procuram as nossas instituições? Não é só porque tem uma pandemia acontecendo no Brasil, é porque tem uma capacidade instalada, é porque tem pesquisadores bem formados e porque nossas instituições, as universidades e os institutos de pesquisa, como a Fiocruz, o Butantan, desenvolvem muita pesquisa e tem capacidade de realizar estes estudos, além dos estudos
das vacinas brasileiras. Então, o que nós precisamos hoje é apoio. Nós precisamos de apoio para fazer mais ciência, fazer mais vacinas e produzir mais vacinas, porque, como disse também o ministro Temporão, nós temos a capacidade de produzir aqui, né? Desenvolvendo a tecnologia aqui e tendo a possibilidade de fazer a vacina aqui, nós temos capacidade de fazer. E isso é um avanço muito importante para a saúde da população e para o desenvolvimento também, porque o investimento em ciência permite o desenvolvimento social e econômico. São mais empregos que são gerados, são mais tecnologias que não só a vacina, tantas outras coisas, que ficam à disposição da sociedade e da saúde e do desenvolvimento das pessoas. Eu queria trazer agora o tema do público e do privado, né? Eu tenho informação, é uma informação que não posso comprovar, mas que Cuba estaria distribuindo na América Latina vacinas graciosamente como um ato de solidariedade, né, a países que não podem comprar, né? Tem algumas informações que dizem que, por exemplo, a vacina da Pfizer custa $23, a da Oxford custa 3, né? Quer dizer, e nós estamos no mundo entre o mundo público e o mundo privado. Quer dizer, como é que está sendo essa relação no tema da Covid? Quer dizer, esses acordos com os países são acordos de Estado para Estado, são acordos com empresas? Como é que as empresas entram nisso? Zé Gomes, você quer ajudar a gente a pensar esse assunto? Você está sem som. Com certeza. Complementando o que a Soraya falou, nós temos 15 projetos, né, Soraya, de uma vacina brasileira, sendo que 3 estão bem avançados, né? Já entrando em fase 1. Mas veja, calcula-se que a gente precisaria de R$300 milhões, pelo menos, para fazer a fase 3 de uma dessas vacinas candidatas. Onde é que estão os recursos? Até agora não foram liberados, né? Então falta realmente prioridade, falta investimento, e por isso a gente fica nessa dependência. Em relação à vacina da Covid-19, o mundo está assistindo uma situação que, na verdade, não é nenhuma surpresa para quem estuda a dinâmica da indústria farmacêutica. Na verdade, o que nós estamos assistindo era, aonde se esperava solidariedade, nós estamos vendo uma corrida desesperada para farinha pouca, meu pirão primeiro. Ou seja, primeiro eu vou garantir as vacinas para o meu país, e no caso dos países ricos, né? E depois os países pobres ficam na fila esperando, né? Como exatamente as vacinas contra a Covid-19, como a Soraya falou no começo, elas trabalham com 2 plataformas atualmente, né? Que é a base tecnológica, a maneira como ela é produzida. Uma, muito tradicional e muito conhecida, está presente em várias vacinas que a gente usa largamente, como a vacina do sarampo, da polio e outras, que é a do vírus inativado, que é a que o Instituto Butantan está fazendo. Mas a maioria das vacinas que está chegando ao mercado, um número grande delas, seja da Pfizer, da Moderna, da Johnson Johnson, da AstraZeneca, da Sputnik V russa, são vacinas que estão usando uma plataforma tecnológica revolucionária. Na verdade, essas plataformas já existiam em desenvolvimento desde o surto do SARS-CoV na Ásia e outros episódios que aconteceram de 2003 para cá, mas não tinham se desenvolvido o suficiente para chegarem até o mercado e para serem utilizados em seres humanos. E o que a ciência fez em menos de um ano foi uma coisa inacreditável. A ciência deu sua resposta. E nós estamos agora com novas vacinas que, primeiro, podem ser produzidas num período muito mais rápido, enquanto uma vacina tradicional pode demorar 8, 9, 10 meses para você produzir um lote, que exigem processos de fermentação, grandes fermentadores. Essas utilizam biotecnologias, produzem. A vacina da Pfizer, por exemplo, que usa RNA mensageiro, eles sintetizam
fragmento do RNA mensageiro em laboratório, isso é muito mais rápido. E eu diria mais, quer dizer, essas vacinas modernas, como a da Fiocruz e outras, elas já estão revolucionando o futuro das vacinas. A capacidade que nós vamos poder ter de ter vacinas para doenças que hoje nós não temos, uma vacina melhor para tuberculose, para hanseníase, doença de Chagas, leishmaniose, malária e outras doenças negligenciadas, inclusive até para doenças crônicas, são plataformas tecnológicas que vieram mudar radicalmente. E tudo isso é protegido por patente. E o Brasil, como não tem uma política ousada, e no passado, em 1996, o Brasil aprovou uma lei de patente altamente prejudicial aos interesses brasileiros. Só para vocês terem uma ideia, na mesma época, a Índia não concordou em assinar essa lei de patente, que era vinculada à Organização Mundial do Comércio, e desenvolveu sua própria indústria de genéricos e hoje está fornecendo vacinas para o mundo inteiro também. Da mesma maneira, a China, o Brasil não. Precocemente assinou uma lei de patentes, depois de ter destruído praticamente a nossa capacidade de desenvolver princípios ativos para medicamentos e genéricos, né? O que criou uma gigantesca vulnerabilidade brasileira nesse campo. Então, o que nós temos hoje, eu vou dar um número que sintetiza a tua pergunta, Silvio. 16% da população do mundo, hoje, compraram 60% das doses disponíveis de vacina. Que é uma situação, do ponto de vista de equidade, vergonhoso. Nós temos o mecanismo COVAX, que é o mecanismo da Organização Mundial da Saúde, né? Mas no ritmo que as coisas estão indo, apenas no final de 2022 ou 2023, os países mais pobres vão conseguir obter uma cobertura vacinal adequada. E qual é a importância disso do ponto de vista da saúde global? Muito importante, porque se a Inglaterra consegue controlar a doença no seu território, mas os países africanos não, essa doença continuará sendo uma doença potencialmente danosa para o mundo como um todo. E a gente sabe que quanto mais o vírus circula, novas mutações surgem. Nós já temos 3 mutações aí, 3 vírus, 3 cepas mutantes, né? Então, isso coloca no centro do nosso debate a seguinte questão. Se, por um lado, políticas de proteção patentária são importantes para o desenvolvimento da ciência, quais são os limites que essa questão coloca do ponto de vista do acesso das populações a essas novas tecnologias? Um outro dado, eu sei que vai ficar todo mundo perplexo, vai dizer que é mentira, mas a Soraya sabe e vai dizer que é verdade. Metade do consumo de medicamentos no mundo acontece em um único país, nos Estados Unidos. Ou seja, metade de todos os medicamentos produzidos no mundo, em termos de valor, são comercializados nos Estados Unidos. Para a América Latina, os países mais pobres, fica 10%. Isso está se refletindo exatamente em relação às vacinas. Quando você vai olhar quem são os maiores produtores de vacinas do mundo, são os mesmos laboratórios que controlam o mercado global de medicamentos. É GlaxoSmithKline, é Pfizer, é Moderna, é Johnson & Johnson, são essas. Então, essa é uma questão hoje que está na ordem do dia, quando a gente tem que olhar para o futuro e pensar num mundo mais justo, no equilíbrio dessas questões e como garantir o acesso dos países em desenvolvimento, dos países mais pobres, num contexto em que ninguém pode pagar $23 por uma dose de vacina. Isso é absolutamente irreal. E isso passa por mecanismos fundos, né, de custeio de acesso, mas também por uma revisão, uma rediscussão da questão da proteção patentária. O Brasil tem uma lei de patente que garante quem deposita uma patente aqui tem direito a comercializar monopólio por 20 anos, mas nós sabemos que uma série de problemas de lentidão de registro no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual e manobras jurídicas no campo legal dos laboratórios estendem essa proteção por até 30 anos, o que impede que a nossa indústria possa desenvolver genéricos e colocar genéricos no mercado. Então, nós temos que ver com muito cuidado, porque, como a Soraya falou, são questões que mexem com a questão da soberania e da nossa segurança enquanto nação. Nós estamos entrando agora num assunto quente, né? Mas eu queria ainda que ficasse mais claro isso, quer dizer, os governos não fazem essas patentes são empresas privadas, é isso? Quer dizer, não tem governo que tem patente de remédio,
Porque não houve um momento que não houve um momento que nós quebramos a patente para produzir os genéricos? Hein, José Sim, Gomes? exatamente. Quem deposita as patentes são pesquisadores, cientistas, empresas privadas, laboratórios. O Brasil quebrou patente. A primeira e única vez, aliás, que o Brasil quebrou patente foi na minha gestão. Foi um decreto assinado pelo presidente Lula em 2007, que era do medicamento Efavirenz. Eu posso falar aqui rapidamente como foi isso. O ministro Serra e o ministro Humberto Costa, que me antecederam, foram importantes, inclusive, no desenvolvimento do nosso programa de HIV/AIDS, é o melhor programa do mundo. O Brasil foi o primeiro país que cuidou de maneira universal, com internações, exames e medicamentos, todos os pacientes portadores de HIV. E nós estimulamos a estruturação de uma capacidade de produção de genéricos, né? Então, os ministros anteriores ameaçavam quebrar a patente, conseguiam um bom desconto e vida que segue. Mas nunca se chegou realmente a quebrar a patente. Em 2007, o Brasil pagava $1,60 por cada comprimido desse medicamento, que era um dos medicamentos mais importantes do coquetel. Inclusive, ele estava crescendo muito em termos de pessoas que usavam o medicamento, que deveriam usar o medicamento. E o Brasil achou esse preço absurdo, porque a Singapura, o mesmo laboratório, o laboratório Merck americano, vendia para Singapura o mesmo medicamento a 65 centavos de dólar, ou seja, $1,65 para nós e 65 centavos. E nós, então, fizemos um exaustivo processo de negociação com o laboratório, sem sucesso. Eles chegaram a oferecer $1,10. Né? E aí a minha equipe se reuniu comigo, colocou os números, era insustentável, porque isso ameaçava a sobrevivência do programa de DST-AIDS, o impacto era muito grande. E nós, então, comunicamos ao laboratório, eu assinei uma portaria declarando de interesse de saúde pública para fins de licenciamento compulsório, que é o nome técnico que se dá à quebra de patente, o medicamento. O laboratório achou que eu estava blefando, como os outros ministros que me antecederam o fizeram, e que a gente ia chegar num acordo. Mas estava muito longe do acordo, até porque nós já tínhamos a oferta de laboratórios chineses, indianos, do genérico a 45 centavos de dólar. Então, qual foi a estratégia que nós fizemos? Foi muito importante isso. Nós juntamos um grupo que envolveu o governo inteiro. Celso Amorim era ministro das Relações Exteriores, Casa Civil, Ministério da Ciência e Tecnologia, da Indústria e Comércio, Advocacia Geral da União, Tribunal de Contas e o Ministério da Saúde coordenando. E usamos a legislação brasileira e internacional. E eu preparei o decreto para o presidente assinar. Até o último minuto o laboratório não acreditava e a gente assinou. Nós garantimos a compra através da Unicef do genérico indiano a 45 centavos e depois a Fiocruz, um ano depois, já dominava o processo de produção do princípio ativo. Então a gente virou autônomo, produzimos e eu calculo que nós economizamos alguma coisa em torno de $100 milhões só com a quebra da patente desse medicamento, né? Foi um marco para o Brasil, foi um marco para o mundo. E uma pergunta que vai ficar aqui para a gente discutir mais à frente, Silvia, e por que o Brasil de lá para cá não quebrou mais nenhuma patente de medicamento? Ficamos só nessa. Já a pergunta. A gente responde depois. Tá bom. Soraya, conta um pouco para a gente como é que está, nesse momento, né, a questão das patentes, porque, de fato, quer dizer, o José Gomes já apontou que são os países ricos que sequestraram as vacinas. Eles compraram e não tem mais para distribuir para todo mundo nesse momento, né? Quer dizer, mas nesse momento, no Brasil, né, como é que está a situação? Nós vamos ter a Sputnik, nós vamos ter... O que está se prevendo? Bom, o cenário no Brasil hoje é bastante complexo, né? Aí eu posso falar um pouquinho porque eu considero complexo em relação ao que nós vamos ter além das 2 vacinas que nós já temos licenciadas, e hoje nós tivemos a notícia de que, exatamente hoje, foi aprovada pela Anvisa a vacina da Pfizer, né? Então, aqui no Brasil, nós já temos a licença para a utilização para a compra e para a utilização. Como vai ser a utilização da vacina da Pfizer aqui no Brasil,
aí vai depender das negociações. Como disse muito bem o ministro Temporão, fantástica esta experiência que ele, que aprendizado, que experiência que ele acabou de nos relatar e que nós deveríamos utilizar como um importante aprendizado, mas também como um importante exercício da nossa soberania, né? Porque se nós tivermos negociações efetivas, nós podemos fazer compras muito mais efetivas também. E para o uso imediato, nós temos que ter o mais rápido possível, né? Então, é salutar, sim, negociar e fazer os mecanismos todos, né, comerciais e também os mecanismos diplomáticos, né, porque tem a via diplomática também. Tem os mecanismos internacionais. O ministro Temporão fez a referência ao COVAX. O COVAX é uma iniciativa muito importante, que é um consórcio. Então, no ano passado, quando surgiu isso, todos ficamos, eu me senti assim muito esperançosa quando vimos as vacinas surgindo já em junho, julho, e a OMS, os organismos internacionais se juntando, a iniciativa da COVAX os países falando em cooperação ao invés de competição. Infelizmente, a partir do segundo semestre, principalmente depois de outubro, o Brasil não participou da iniciativa da quebra das patentes, né? Como outros países estavam propondo, e nós ficamos muito mais à mercê, né? Nós estamos dependentes, mas nós poderíamos atuar em várias frentes diferentes. Então, ao mesmo tempo que estamos com acordo de comercialização, com acordo de comercial, o acordo com a AstraZeneca para produzir a vacina aqui, né? E o acordo também para produzir a COVAX aqui, que também já está assinado, ao mesmo tempo que isso está sendo feito, outros acordos podem ser feitos, e numa terceira avenida, nós termos um investimento muito forte nas nossas próprias vacinas, né? O ministro falou do investimento de 300 milhões para os estudos de fase 3, os estudos clínicos das vacinas brasileiras. Nós estamos solicitando agora, toda a comunidade científica, a liberação de um fundo que já existe, que já foi arrecadado, que se chama Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Nós estamos pedindo, já existe a lei já foi votada. Agora, basta os deputados derrubarem 2 vetos nesta lei que permitem que nós utilizemos um fundo que vai colocar imediatamente no sistema de ciência e tecnologia, isso falando em 2021, vai colocar 9 bilhões no sistema de ciência e tecnologia do nosso país. E nós vamos poder, uma parte desses recursos vai para a indústria, inclusive, para a indústria investir em pesquisa e desenvolvimento. E a outra parte vai para os institutos de pesquisa, para as universidades, continuarem as pesquisas. Essa combinação faz com que a ciência ande mais depressa. Nós teremos soluções mais rápidas e seremos mais independentes mais rapidamente também. No caso do investimento público, o Brasil ele tem um sistema que a pesquisa, a ciência e também a produção é muito dependente e é muito desenvolvida no sistema público. E isso é bom, porque se tem investimento público, isso vai ser aplicado numa política pública. Ao contrário de países como nos Estados Unidos, por exemplo,
onde o investimento que foi feito pelo NIH, o National Institutes of Health, né, que é o Instituto Nacional de Saúde, no desenvolvimento de uma das vacinas, que hoje é a vacina da Moderna, foram milhões e milhões de dólares investidos, de recursos públicos, mas que viraram uma patente e hoje é comercializado como uma das vacinas mais caras, né? E um pouco aconteceu isso também, em parte, com a vacina da Pfizer, que foi um investimento do governo alemão. Então, e depois se transformou numa vacina. Então, é investimento público que vira propriedade privada, né? No Brasil, o investimento público vira bem público. Se nós tivermos investimento, nós vamos fazer com que esta vacina chegue numa política pública e seja distribuída pelo SUS, né? A lei de patentes no Brasil é um tema importantíssimo, nós temos que voltar a discutir isso, porque tem muitas distorções, né, no Brasil, e nós precisamos trazer esse debate. Não é simples, vamos quebrar a vacina, ninguém está defendendo isso, a patente da vacina, inclusive porque, como disse o ministro Temporão, para fazer uma licença compulsória, uma vacina, uma quebra de patente de uma vacina, é preciso muito estudo, é preciso ter o sistema todo preparado, porque senão você quebra a patente e depois não tem como utilizar aquele conhecimento, né? Não tem como produzir. Então, é um tema que merece muito debate, mas também nós precisamos aprofundar, levar para a sociedade, para que nós continuemos a nossa tradição de investimento público se transformar em política pública. Muito bem. José Gomes, vamos voltar para o tema das patentes. Não foi a África do Sul e mais alguns países que estavam pedindo a quebra da patente das vacinas da Covid? Nós não entramos nessa, né? Mas o que significa esse pedido de um governo a uma instância internacional? Então, eu só queria resgatar um pouquinho uma coisa muito importante que a Soraya falou, que são os caminhos que o Brasil escolheu e alguns outros poderiam ter escolhido, investido mais. Então, primeiro, nós poderíamos ter entrado mais no mecanismo COVAX, porque o Brasil fez uma opção de comprar apenas o equivalente a 10% de cobertura da nossa população, que é muito pouco. Isso diluído ao longo do tempo vai ter um impacto baixo. A gente podia ter ousado mais, a gente entrou tardiamente. Acertamos quando Butantan e Biomanguinhos formalizaram acordos, mal ou bem, apesar de nesse momento a gente estar numa situação delicada, sem vacinas, tendo que interromper campanhas em vários estados, mas imagine esse cenário sem a Fiocruz e sem o Butantan, nós não teríamos vacina nenhuma, zero, né? Então isso foi muito importante. Também temos que investir na nossa vacina, essa doença veio para ficar, então investir numa vacina brasileira, ela é fundamental não apenas para que ela possa ser utilizada no futuro contra essa doença, mas como conhecimento acumulado para outras vacinas e outros desafios, né? E a quarta linha é tentar comprar no mercado internacional o que for possível. Agora a Pfizer conseguiu o registro. Enfim, a gente está errando muito nessa questão. Em relação à pergunta que você me fez, isso foi muito importante, porque a Índia e a África do Sul, principalmente, começaram a liderar uma discussão política, que é questionar, no âmbito global, da Organização Mundial do Comércio, da Organização Mundial da Saúde, a questão do acesso ao conhecimento e a questão do acesso às vacinas. Por exemplo, nós sabemos que a vacina do Butantan, ela usa uma tecnologia disseminada. Muitos laboratórios no mundo inteiro, dominam essa tecnologia de vírus inativado. E é uma vacina que funciona. Alguém deve estar querendo saber aqui, mas vem cá, qual que eu devo tomar? Qualquer uma. Todas as vacinas que estão no mercado são seguras e reduzem drasticamente adoecimento, internação e morte. Então, tome a que tiver no posto de saúde mais próximo de você, sem questionar. Então, a questão toda que esses países colocaram, e o Brasil ficou de fora, e continua de fora até o momento. Há um mês atrás, a representante do Brasil, embaixadora Maria Nazaré, mudou um pouco o discurso, parecia que o Brasil ia entrar
mas acabou não entrando, que, na verdade, é um movimento político. Não se trata exatamente de defender quebrar patentes, mas de que maneira os laboratórios que detêm as patentes, de que maneira os países poderiam fazer um grande acordo de garantir que outras plantas industriais no mundo inteiro se dedicassem a produzir vacinas contra a Covid-19 e distribuí-las a um preço de custo, ou através de mecanismos de doação dos países ricos para os países mais pobres, para superar essa coisa obscena que eu falei aqui. 16% da população do mundo compraram 60% do número de doses. Isso é insustentável. E, infelizmente, o Brasil ficou de fora desse movimento. Ele é um movimento muito mais político, de questionar a questão da iniquidade, de defender a ampliação do acesso, de defender uma concertação de países no sentido de compartilhar conhecimento, né? Agora e para o futuro, do que o movimento de vamos quebrar patente, até porque, como a Soraya colocou, não é tão simples assim. Para quebrar patente, você tem que ter um genérico mais barato já. Cadê o genérico da vacina da Pfizer? Ninguém sabe fazer, só ela. Cadê o genérico da vacina da Fiocruz? A Fiocruz vai conseguir fazer até o final do ano, porque tem um contrato de transferência. Mas as vacinas que usam uma tecnologia de vírus inativado, elas poderiam ser produzidas numa escala muito maior e poderiam estar sendo fornecidas a grandes contingentes da população. Então a coisa é um pouco por aí. A gente perdeu o time político, que é uma coisa do BRICS, né? Veja só, os BRICS, né? Se você pega os BRICS e a África do Sul, a Rússia tem uma vacina, a Índia tem, a China tem, o Brasil vai ter e está no cenário. A África do Sul participa mobilizando também. Então são os BRICS puxando esse debate. O Brasil ficou de fora, infelizmente. Olha, eu preciso dizer para vocês que o debate foi excelente. A produção disse que nós acabamos o tempo. Eu não tenho nem a possibilidade de dar a palavra para vocês se despedirem de novo. Eu peço desculpas, mas eu garanto para vocês, foi dos melhores debates que nós tivemos. Eu acho que tem um sentido de utilidade pública enorme para esclarecer a população que nos está assistindo de o que é a vacina, para que ela serve, as dificuldades que nós estamos tendo com a vacina e a importância de socializar esse conhecimento para todo mundo, para que a gente possa chegar em um caminho melhor. Eu quero agradecer especialmente a Soraya Ismaili e ao José Gomes Temporão pela contribuição que nos deram e agradecer a você que nos assiste também, né? E dizer que semana que vem tem mais. Muito obrigado.